Bom dia, meu irmão em Cristo. Vamos aí dar continuidade no capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Efésios, dando continuidade nessa série de estudos, nessa carta tão maravilhosa, carta escrita na prisão. Paulo, servo do Senhor. Então o capítulo 5 nos traz aí em Efésios a respeito da exortação ao amor e à pureza. Então, a palavra exortação significa o quê? O incentivo ao amor e à pureza, como também o estímulo, incentivo ou estímulo ao amor e à pureza. Então aqui, Deus por amor a nós, por intermédio do apóstolo Paulo então ali em Éfeso, ensinando aos crentes convertidos, tanto gentios convertidos como judeus, aqueles que realmente entendiam a palavra da salvação, Paulo exortando, estimulando, incentivando. Olha que ministério poderoso de Paulo, né? As pessoas a amarem e viverem em pureza. Isso já está dando uma continuidade, uma correlação com o subtítulo anterior, do vídeo anterior, relacionado à santidade cristã. Pureza, santidade cristã, processo de santificação. Então, capítulo 5 de Efésios 1 diz assim: sede, já está aí como se fosse uma ordem, um imperativo, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, para que possamos entender, sermos imitadores de Deus, nós precisamos então buscar o conhecimento, a revelação de Deus, para que possamos entender Deus naquilo que dentro do nosso entendimento ínfimo, pequeno, mas para que possamos ser imitadores de Deus, já é suficiente aos olhos do Senhor. Estamos buscando a prática do Evangelho, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou nas Escrituras. Então, sede é uma ordem, não é uma opção. A partir do momento que você então reconheceu seus pecados, entregou sua vida ao autor do Senhor Jesus, nós precisamos ser imitadores de Deus. E aqui diz, como filhos amados. Então está uma correlação de pai e filho. Pai ensina o filho porque é amado de Deus, e consequentemente sermos o quê? Semelhantes, imitadores a Deus. Versículo 2, outro imperativo, outro verbo. O primeiro é sede, de ser, agora, e andai em amor. Então, sede imitadores de Deus, andando em amor. E como por exemplo, usa aqui no versículo 2, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Tal exemplo aqui do plano da salvação, o plano redentor. Então, assim como Deus amou, né, o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus amou a todos. Basta cada um reconhecer esse sacrifício remidor de Cristo. Então, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, Deus está nos colocando como filhos amados, que sejamos imitadores, a exemplo de Cristo, que nos amou e derramou o seu sangue precioso ali na cruz do Calvário. Versículo 7, mas a fornicação e toda a impureza ou a avareza. A fornicação, então, é a prática de sexo antes do casamento. Deus, então, está aqui colocando para que isso não seja feito. E toda a impureza. Então, não praticar a fornicação, não ser impuro, não viver em avareza. Viver em avareza, o espírito de avareza, o que é esse espírito de avareza? É o desejo de dinheiro, é a cobiça por dinheiro, a cobiça por patrimônio, é a vontade de querer ter mais e mais e mais dos tesouros da terra e não dos tesouros de Deus. Então aqui, Deus está dizendo para que não sejamos fornicadores, avarentos, impuros, e diz mais ainda, no segundo período do versículo 3, nem ainda se nomeie entre vós como convém os santos. Então, os santos são separados. Precisamos estar separados da paz enganosa, dos trejeitos desse mundo. Versículo 4, nem torpeza, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes com ações de graça. A palavra torpeza seria sem imoralidades. Nem tolices, não ser tolo nas suas atitudes, nem zombarias, espírito de zombaria, tirando o sarro das pessoas, humilhando as pessoas, que não convém aquele que é convertido em Cristo Jesus, aquele que é servo do Senhor Jesus.
Mas aí vem uma ordem, uma conjunção. Mas antes disso tudo, que possamos então estar em ações de graça, fazendo bem para com o próximo, sendo sal e luz nessa terra. Versículo 5. Por quê? Uma explicação. Bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Está aqui uma advertência. O versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Palavras vãs são palavras falsas, palavras mentirosas, porque por essas coisas vem a ira de Deus, vem a indignação de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, os filhos da desobediência, aqui marcado no versículo 6 do capítulo 5 aos Efésios, são aqueles que viram as costas contra os preceitos de Deus, contra os mandamentos de Deus. São aqueles que realmente são os avarentos, os fornicadores, os mentirosos, aqueles que realmente não aceitam o plano da salvação, como por exemplo muitos naquele tempo, nas viagens missionárias de Paulo, como aqui nos nossos dias. Então, diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs. Então, palavras mentirosas, falsas. Precisamos ter cuidado, zelar pelo Evangelho, zelar pela palavra, a importância da escola dominical, a importância da leitura bíblica, para que possamos ter entendimento e não cair em falsos pregadores, falsos disseminadores da palavra, que com mentiras ardilosas tentam destituir, tirar, afastar o povo de Deus. Versículo 7, portanto, não sejais seus companheiros. Então, quando você observa que existem os filhos da desobediência, então quais são? Aqueles que estão no mundo, aqueles que estão na farra, aqueles que estão na prostituição, na maldade, no rancor, na mentira, no roubo, no engano, nas drogas, na bebedeira, enfim. Aqui está dizendo no versículo 7, portanto, não sejais seus companheiros. Nós precisamos identificá-los, porque nós somos sal e luz, e não nos envolvermos nas rodas dos escarnecedores, assim como fala o salmista. Precisamos nos apartar, nos separar desses filhos da desobediência. Versículo 8, Paulo nos ensina o quê? Porque noutro tempo eres trevas. Quando nós não tínhamos entendido a palavra de Deus, o plano da salvação, o arrependimento, quando nós ainda estávamos como homens obscuros, homens naturais, homens perdidos, aqui fala, porque noutro tempo éramos trevas, e éramos mesmo, vivendo no mundo totalmente perdido, éramos filhos da desobediência. Pode lembrar do seu passado, você não orava, você não lia a Bíblia, você não praticava a obra do Senhor, não testemunhava do Senhor, não buscava se santificar, mudando sua conduta velha. Mas agora nós somos luz em quem? Luz no Senhor. Não somos trevas e Satanás, mas somos luz no Senhor. Somos sal e luz nessa terra. Aqui Paulo nos ensina que como luz nós vamos provocar as trevas. Precisamos estar preparados para isso. Andai, é uma outra imperativa, uma outra ordem, como filhos da luz. Então tem filhos das trevas e tem filhos da luz. Como é que você está? Em que condição? Como filhos das trevas ou filhos da luz? Paulo ensinando aqui aos convertidos ali na igreja em Éfeso, aos gentios convertidos e todos aqueles que entendiam e recebiam e se arrependiam dos seus pecados. Versículo 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Para que você possa dar frutos no Espírito, é conhecer a palavra de Deus, é buscar o Espírito Santo de Deus, é aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, aí receberá o nome escrito no livro da vida, o selo e o penhor do Espírito Santo de Deus e a iluminação do Espírito Santo de Deus, para que possamos entender a revelação. Versículo 10, aprovando que é agradável ao Senhor. Então aqui nos coloca que podemos aprovar as nossas atitudes, nos desviar dos caminhos errados e aprovar. Isso é bom para a minha vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu aprendi na palavra. E aí vai ser agradável aos olhos do Senhor. Versículo 11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Aqui é mais uma advertência, que não venhamos a comunicar os nossos atos e atitudes com as obras infrutuosas, que não dão frutos das trevas. Se você
tem visto que todas as suas atitudes nesse mundo não trazem frutos, trazem destruição, está aí um grande exemplo que, sendo filho desobediente, filhos das trevas, você só errará e não constituirá frutos dignos de bênção aos olhos do Senhor. Então, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, aí vem o contraponto, mas antes condenai-vas, reprovai-vas, não sejais cúmplices das obras das trevas. Versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, até falar é nojento, mas como Deus vê todas as coisas, Deus sabe que essas atitudes não levam ninguém à constituição ao reino de Deus. Versículo 13, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pois bem, aqui está dizendo sobre as coisas ocultas. Versículo 14, por isso diz, desperta, despertar é acordai. Paulo dizendo nessa carta, desperta, acordai, abri os olhos, ficai atentos, sede vigilantes, desperta, tu que dormes. Então cuidado com o cochilar, cuidado com o toscanejar, cuidado com a inércia, cuidado com a preguiça, cuidado com o fechar dos olhos. E levanta-te, está aqui uma determinação, levanta-te, muda de conduta, afaste-se dos filhos da desobediência, volte-se aos filhos da luz. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então levanta-te porque você está morto. Vem agora a reviver em Cristo Jesus, que todas as coisas serão claras às tuas vistas, ao teu entendimento. Versículo 15, portanto, vede, olhai, vede prudentemente como andais. Faça um retrospecto da sua conduta. Como é que você está andando? Com quem você está andando? Aonde você está andando? Quando você está andando, qual a intenção do seu coração? Não como nécios, ou seja, novos na fé, mas como sábios. Não sejais novos na fé. Se você é novo na fé, buscai crescimento na leitura da palavra de Deus. A busca de ser sábio no Senhor Jesus, buscando o conhecimento da palavra de Deus. Não pereça por falta de conhecimento. 16, remindo, ou seja, recuperando o tempo perdido. Recuperando o tempo por quantos dias são maus. Vivei cada dia, remindo, seria recuperando aquele tempo em que você viveu ao lado dos filhos da desobediência, ao lado da sabedoria desse mundo, da paz enganosa, que só leva as pessoas ao reino das trevas. Versículo 17, por isso, uma explicação, mediante tudo aqui explanado, não sejais insensatos, insanos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Para que você entenda a vontade do Senhor, você precisa ler a Bíblia e tê-la como única regra de fé e prática. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Antes você era beberrão, ficava perdido, entorpecido. Agora buscai estar cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios é estar repleto, transbordante na plenitude de quem? Do Espírito Santo de Deus. Quer estar cheio do Espírito Santo de Deus? Busque no Senhor. Leia a palavra dia após dia constantemente. Versículo então 19. Falando entre vós em salmos. Falando é gerúndio, praticando, cantando no Senhor. Salmos e hinos e cânticos espirituais. Aqui diz, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É aquele versículo que está nos Salmos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, louvando ao Senhor. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo. Obrigado por tudo que Deus tem feito, agradecendo tudo que Deus tem feito em sua vida, desde o levantar até o dormir. E o último versículo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Deus aqui nos ensinando a nos suportar uns aos outros, porque aqui o apóstolo Paulo está falando à igreja, à congregação dos justos, a assembleia dos salvos em Cristo Jesus. Então, no capítulo 5 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, nos ensina a respeito da exortação. Paulo está incentivando
os gentios convertidos e os povos ali, as pessoas que aceitaram Cristo como o único e suficiente Salvador, entenderam a mensagem das boas novas do Evangelho, exortando-vos, incentivando-vos, como também estimulando a cada um deles a viver o amor e a pureza. Pois bem, se você sentir no seu coração, inscreva-se nesse canal, dê aquele likezinho para que você possa participar de novos estudos, como também toque no sininho, pois estaremos falando a respeito de outros temas. Por exemplo, o próximo, no capítulo 5, os deveres dentro do casamento. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, hoje para todos sempre. Amém, amém.